Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E esse é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe que a gente está aqui para te provocar, tirar você da zona de conforto. Chama você para ação, né, Anildo? Rumo à sua carreira extraordinária. É isso aí. Eu sou o Leandro Tafuri e para variar estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Ô Leandro, minha expectativa para esse episódio é alta, hein? E é boa. Você Olha, entendeu? cara, é Então, melhor você gerenciar hein? essa expectativa corretamente, então. Vamos lá. Por isso que eu estou bem atento a esse episódio hoje. Hein? Muito bom, muito bom. E a gente vai falar aqui hoje, amigos e amigas, de um tema tão importante que passa batido na maioria das pessoas, especialmente executivos e profissionais, passa batido. Você já parou para gerenciar as expectativas da sua carreira? Anildo, uma pergunta simples, né? Mas não quer dizer, sempre como a gente fala, não quer dizer que seja fácil, né, Anildo? Curiosamente, a gente viu aqui na Gestão Realista que poucas pessoas fazem isso, né, Anildo? A gestão de expectativas. Poucas pessoas sabem o que é isso e, menos ainda, fazem a gestão de expectativa. Impressionante essa descoberta, né, Anildo? Sem dúvida, e talvez quem está escutando a gente está pensando assim, como assim? Óbvio que eu tenho expectativas, eu tenho várias expectativas, eu tenho um monte de expectativas. A gente não está falando de você ter ou não expectativas, a gente está falando de você gerenciar propriamente, de forma correta, suas expectativas. Isso. Esse é o grande detalhe aqui. Não é ter expectativas, não é a qualidade das suas expectativas, é o fato de você gerenciá-las da forma correta. Exato, exato. E olha, aqui a gente vai abordar aspectos da carreira, mas esse tema é tão amplo que eu convido você a fazer uma pesquisa, inclusive para aplicar em todos os aspectos da sua vida, porque isso pode definir até a qualidade da sua vida. Mas vamos começar, né, Anildo, fazendo aqui a definição. Então, o que é gerenciamento, né, de expectativa? Mas, Anildo, vamos falar da carreira aqui, né? Então, primeiro, partindo sempre da definição para a gente desenvolver e concluir, como a gente sempre faz aqui na Gestão Realista. Então, primeiro, gerenciamento de expectativa é o processo de definir, alinhar e comunicar claramente as suas expectativas. Anildo, mas comunicar para quem? Comunicar para o seu líder, comunicar a você mesmo, escrevendo, né, Anildo, as suas expectativas, aos seus clientes, enfim. Todas as expectativas, né? E para isso você precisa defini-las, né? E este é um processo de suma importância, né, Anildo? Uma vez que você faz isso, ajuda a evitar mal-entendido, desapontamento, enfim. A gente sempre fala na Gestão Realista, né, Anildo? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Gerenciar a expectativa é o ponto de partida de tudo, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma. Aquela coisa. Até mesmo as expectativas que você tem com você mesmo, é importante você ter elas escritas em algum lugar, né? Agora, se isso já é importante, imagina as expectativas que você tem com as pessoas que trabalham para você, se você é um gerente. Imagina a importância disso para o seu chefe. Imagina a importância disso para as pessoas que trabalham contigo, né? Então é fundamental, Leandro, é fundamental ter isso, primeiramente, claramente identificado. Segundo, propriamente comunicado, né, para as pessoas que estão envolvidas com cada uma dessas expectativas. Exato. E por que incluindo você mesmo. Né? Esse é o grande ponto. E acho que isso começa, né, Anildo, a fazer a grande diferença. A gente já falou da importância aqui de definição de metas, etc. E depois você fazer, é o passo seguinte, é gerenciar as expectativas em relação a essas metas. E então, por que é importante? Bem por isso, né? Então, é fundamental para evitar frustrações, né? Para você ter um caminho, você entender se você está distante do seu caminho, né, Anildo? E outra, para pensar num aspecto prático. Imagina você numa conversa com o seu líder e você define claramente ali algumas metas e comunica, né, Anildo, a expectativa para o seu líder. E aí você tem a surpresa, poxa, eu não sabia que você tinha essas expectativas. Né? Para isso, acho que a gente vai ter que trabalhar em XYZ, coisa que eventualmente você não estava nem sabendo e
se frustraria lá na frente porque você não atenderia as expectativas, tampouco ele saberia que você está com determinadas metas. Olha a importância e olha a diferença de caminho e de resultado que um simples fato de você planejar e gerenciar metas/expectativas pode fazer na sua carreira, né, Anildo? Comenta um pouco sobre isso, que a gente faz bastante na gestão realista isso, né? Sem dúvida nenhuma, mas olha só, porque as pessoas tendem, a gente sempre tenta pegar o lado contraintuitivo da história, né? As pessoas sempre imaginam que gerenciar a expectativa com os meus funcionários, o pessoal da minha equipe, é meio óbvio, né? Porque claro, se você trabalha corretamente, eu insisto, né? Se você trabalha corretamente, você define as metas para as pessoas que trabalham contigo. Né? Isso é meio óbvio. Exato. Né? Uhum. Agora, se não veio de cima, se o seu chefe não está gerenciando corretamente as expectativas dele contigo, é importante você gerenciar as suas com o seu chefe ou com a sua chefe. Deixa eu contar um exemplo rapidinho, Leandro. Não muito tempo atrás, um chefe meu, né, super educado, é questão de diferença de cultura, né, super cheio de dedo, né, e eu tive que ter uma conversa com esse chefe e falar, olha só, você é muito educado. Eu preciso que você seja mais direto comigo. Sensacional. Olha que detalhe. Você está gerenciando a expectativa. Perfeito. Porque a minha expectativa é ter uma conversa aberta e franca com a minha chefia. Né? Perfeito. Ótimo exemplo. E esse é um pequeno exemplo, Leandro. Né? Ótimo exemplo. Onde, se isso não vem, né? Em inglês se fala muito, né? Top-down, bottom-up. Né? Geralmente a gerência de expectativa é top-down, né? De cima para baixo. Mas o que a gente quer insistir aqui, com você que está ouvindo a gente aqui agora, é você entender que a expectativa pode ser gerenciada bottom-up, de baixo para cima. Né? Uhum. Esse é um bom exemplo. Por isso que é importante saber gerenciar a expectativa. 360 graus. Não é só esperar que alguém gerencie as expectativas deles contigo. É você tomar a responsabilidade de gerenciar as suas expectativas com os outros, seja eles quem forem. Eu lembrei, Anildo, também de um exemplo. Eu tinha um líder que costumava mandar agendas muito em cima da hora para a gente atender. E eu tive uma conversa franca com ele. Eu tive que, óbvio, ser cheio de dedos e falar o impacto. E a minha estratégia foi a seguinte, falar o impacto que tinha gerado no meu planejamento, né? E, consequentemente, no dele, essas agendas que chegavam como bomba atômica para a gente, né? Esse é um claro exemplo de gestão de expectativa. E como a gente falou no início, né? Isso vai além da vida profissional. Você, como muitos que nos ouvem aqui são casados, pais de família, etc. Mas quanto é importante isso num relacionamento, né? A mulher reclama ali do marido, minha expectativa é que você não deixava ali a tua toalha jogada, molhada na cama. Enfim, às vezes o simples fato de você comunicar a sua expectativa e gerenciá-la pode evitar frustração e muito microestresse. Um episódio que a gente recomenda você ouvir também. Ô, Leandro. Diga aí, Anildo. Leandro, deixa eu só pegar um ponto aqui que é importante a gente deixar bem claro aqui agora. Bem claro. Comunicar a expectativa não é reclamar do que não aconteceu. Olha, isso é super importante. Adorei isso. Para a gente continuar aqui, vamos entender um ponto. Comunicar a sua expectativa é um ato proativo. Proativo, perfeito. Não reativo. Perfeito. Se é reativo, você não está comunicando, você está reclamando. Isso você é super importante. Fazendo vamos deixar isso bem claro ruim. diante aqui. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Não, você não está gerindo, na verdade. Né? Você está reagindo. Perfeito, ótimo comentário. Aliás, já partindo, boa, Nildo. Então, como então a gente fazer essa gestão das expectativas de uma forma eficaz? Vamos para algumas dicas aqui. Então, primeiro e mais importante, ser claro, ser realista, né? E em relação às suas expectativas, mas antes, isso requer um trabalho interno bastante grande. Em relação a você, é você consigo mesmo, primeiramente. Ser claro e realista. Não adianta ter... Adorei uma vez que você falou, Anildo, num episódio, eu não me lembro qual, falar o seguinte, vou definir metas aqui, eu vou ser campeão olímpico, né? Aí, peraí, tem que ser uma expectativa, uma meta, né, realista. E uma vez que você definiu
essas expectativas, metas realistas, comunicou de forma clara e abertamente para todos os seus interlocutores ali, né, Anildo? Você precisa eventualmente estar preparado para ajustar essas expectativas com base na realidade, com base na retroalimentação do outro lado. Anildo, faz sentido esses passos, cara? Completamente. Eu gosto do ponto que você levantou, para mim é fundamental. Você tem que ter muito claro para você mesmo primeiro, para você mesma primeiro, né? Quais são suas expectativas, né? Segundo, elas precisam ser realistas, né? A minha expectativa é que meu chefe vai me abraçar todo dia de manhã, vai me elogiar, né? E ele vai me dar um aumento a cada trimestre. Essa é a minha expectativa com o meu chefe. Ele nunca vai me dar uma bronca. Esse é o seu sonho, né? Isso não é realista. Isso não é nem sonho, isso é ilusão, na verdade. Né? Se a gente usar o adjetivo correto, isso é uma ilusão. Então, assim, ser realista. E aí, comunicar abertamente. Eu só vou pegar uma palavra que você falou, Leandro, eu vou discordar dela um pouquinho. Não comunicar abertamente a todos. Comunicar abertamente a quem é importante saber da sua expectativa. Boa ressalva, perfeito. Né? Boa ressalva. Por exemplo, a minha expectativa com o meu chefe, eu não preciso compartilhar com a equipe inteira, Perfeito. com a empresa inteira. Perfeito. Né? É importante. A expectativa com o funcionário meu, boa ressalva, né, eu boa. preciso deixar muito claro para aquele funcionário, né? Para aquele funcionário. Mas para aquela pessoa, ou para o público que a minha expectativa é importante, é comunicar abertamente, que ela vai ser bem clara. Você entendeu? Leandro, isso para mim perfeito. é uma fundação fortíssima para o gerenciamento das expectativas. Aliás, eu me lembrei aqui de um exemplo da vida diária, né? Quando a gente vai com a família para algum lugar e eventualmente meus filhos pedem: pai, compra aqui, vamos comprar aqui essa determinada coisa. Aí a minha esposa fala: na volta a gente compra. Na cabeça dos meus filhos eles já sabem, ok, já fizeram uma gestão de expectativa. Excelente. Bom, e vou pegar aqui então o gancho, Anildo. Então, como a gente lidar com as expectativas quando elas não são atendidas? Então, a gente tem aqui algumas dicas, né? Então, primeiro, manter a calma e avaliar a situação de uma forma bem objetiva, Anildo. Identificar se teve um desalinhamento de expectativa também é muito importante. Porque se o seu interlocutor, como bem dito a ressalva feita pelo Anildo foi muito importante. Ali o seu interlocutor, pessoa importante para você, está com uma expectativa diferente da sua, tem que ter um desalinhamento, ali, tem que haver um alinhamento mais rápido possível. E aí em seguida comunicar, novamente, comunicar abertamente os envolvidos, as pessoas importantes, né, para que aquilo possa ser atendido, enfim, aprender sempre e ajustar sempre. Anildo, é por aí, né, cara? Novamente a gente está falando da questão de comunicar, mas acima de tudo, pensar de uma forma muito objetiva, com bastante empatia. E aí, cara, o que você tem a ressaltar sobre esse ponto, sobre essas dicas de expectativas não atendidas? Olha só, Leandro, deixa eu começar falando de uma frase que eu uso muito, né? O que um não quer... me perdoa o português aqui, mas é que tem que falar com o português errado para a frase ficar boa. O que um não quer, dois não faz. Tá? Eu sei do erro do português, tem o que? O SIC no final. Né? Então, assim, não é porque que você está tomando as atitudes corretas de gerenciar as suas expectativas, né, que o seu interlocutor ele está gerenciando esse processo da forma correta. Então, quando isso acontece, né, existe esse problema. Né? E aí você tem duas opções. Ou você aceita esse problema e acha um jeito de conviver com ele, ou você resolve ele. E você resolve ele como? Como você falou. Né? Deixando bem claro, olha, lembra que a gente teve aquela reunião, está aqui até a ata da reunião aqui, onde ficou claro, né, esse ponto, né, isso não aconteceu. Deixa a pessoa explicar. Comunica abertamente. Abre um canal de comunicação aberto. Né?
Porque aquela coisa, Leandro, porque muitas vezes a pessoa ela não gerenciou do lado dela as expectativas dela corretamente. E talvez você vai ter que, em gerenciar suas expectativas, ensinar aos outros a gerenciar as deles também. Que muitas vezes existe esse mismatch, né? Existe essa disparidade. Né? E esse é o processo porque não adianta você só gerenciar suas expectativas corretamente se os outros não vão gerenciar isso corretamente. Olha, isso é um processo contínuo. Ela é constante. E tudo é na questão da comunicação. E olha só, essa questão da gestão de expectativas não atendidas, ela vai gerar um processo de aprendizagem, de definição de metas. Sem dúvida. Porque, veja só, se você definir uma meta, como o Nildo falou, impossível de ser atingida, você vai ter que lidar com uma expectativa não atendida. Então, como no exemplo do Anildo do chefe, mas vou dar um outro exemplo. Supondo que você comece a correr, tá? Comece uma atividade física. Nunca tinha corrido, Anildo. Aí você fala, legal, eu vou fazer 10 quilômetros em 30 minutos. Esquece, você não vai fazer. Você vai se frustrar. Não vai. Aí quando você concluir 10 quilômetros em 2 horas, você vai falar, eu sou um lixo. Isso vai afetar a sua autoestima. Mas se você definisse, eu vou concluir 5 quilômetros em 1 hora e você conclui em 40 minutos, Anildo. Fala, uau, acima da meta, vou melhorar ainda. Agora a próxima eu vou concluir 5 quilômetros em 35 minutos. Aí você começa o processo. Ou seja, também é um passo muito importante. E Anildo, aqui a gente já parte para as conclusões. E eu queria lembrar uma coisa aqui, que a gente já foi objeto de pauta de muitas sessões de mentorados, que uma coisa certa, as suas expectativas, hora ou outra, não serão atendidas. Ponto. Por mais realistas que sejam suas metas, né, Anildo? Com certeza. Por mais que você tenha se esforçado. 100%. Então, fazer a gestão das expectativas é um processo obrigatório para qualquer executivo. Qualquer executivo. Então, Anildo, eu adoro uma frase, eu adoro essa frase. Primeiro, uma que eu falo sempre para minha família, que felicidade é uma questão de expectativa. Tudo depende do ponto de vista. Mas, acima de tudo, olha essa frase, eu não sei quem foi o autor dessa frase, não tem uma fonte aqui na internet, mas tem esperança, mas não crie expectativas. A esperança pode te surpreender, mas a expectativa, sem dúvida, vai te decepcionar. Ô Nildo, eu passo para você fazer a conclusão desse nosso episódio com essa frase bastante reflexiva, cara, sobre expectativa e esperança. Você me jogou aqui uma interessante. A expectativa está ligada com o sonho. Não sonho, né? A esperança está ligada com o sonho. Né? E o sonho tende a ser mais aberto, o sonho tende a ser menos estruturado, na verdade. Né? Meu sonho é ser milionário, meu sonho é ser bilionário, meu sonho é ter uma casa na praia, meu sonho, né? A expectativa, elas tendem a ser um pouco mais atômicas, né? As expectativas, elas tendem, quando elas são realistas, né? Elas tendem a ser mais específicas, né? E tudo começa já separando uma coisa da outra, né? E se você não desenvolve as competências que você precisa para gerenciar suas próprias expectativas, existe uma chance muito grande que você vai falhar em gerenciar as expectativas que os outros têm contigo. E focando na parte profissional, a gente vive baseado em expectativas. Você é contratado numa empresa porque existem expectativas com a sua performance, né? Você foi escolhido para uma equipe porque existem expectativas do seu chefe. Né? As pessoas que trabalham contigo criam expectativas com você. Se você é um chefe, as pessoas que trabalham para você têm expectativas contigo. Então, expectativas ela é uma parte inerente de qualquer vida profissional. Né? E saber gerenciar essas expectativas é fundamental. Sem dúvida. É algo fundamental para o sucesso de qualquer carreira. Né? E as dicas a gente deu aqui, Leandro. Ser realista, né? Comunicá-las corretamente para as pessoas corretas, reiterar essa comunicação, estar ciente que não vai funcionar todas as vezes, e não interessa o quanto você tentar, sempre algumas vão falhar, né? Mas é um processo que não é contínuo. É o fim do mundo. Mas se ele não é feito, Leandro,
sem dúvida, não é o fim do mundo. Ele é simples, mas ele não quer dizer que ele é fácil, né? Mas ele é absolutamente necessário. E gostei do que você falou no final aqui, um processo contínuo. Né? Ó, excelente, excelente. Sem dúvida. E o simples fato de você estar aqui com a gente já mostra que isso é algo que você vai passar a incorporar no seu dia a dia. Mas não para por aí. Para você fazer uma gestão correta das suas expectativas, você tem que se alimentar com o máximo de informação possível. Sabe onde você consegue isso? Acesse lá gestãorealista.com. Lá você vai ter muito material para fazer, primeiro, uma definição clara dos seus objetivos e uma gestão correta e eficaz das suas expectativas. Leandro, eu não esperava menos esse episódio. Foi um prazer falar contigo, cara. Sem dúvida, Leandro. Sem dúvida nenhuma, Leandro. As minhas expectativas elas foram bem gerenciadas aqui nesse episódio também. Foi um prazer mais uma vez, né? E eu espero que a expectativa de você que está escutando a gente tenha sido atendida também. Muito bom. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.